Boa tarde, parceiros da PHB Solar. Sejam bem-vindos a mais um treinamento, né? Hoje, para reforçar os conceitos importantes para o uso de módulos bifaciais e para falar especificamente do lançamento do módulo Longi 445 bifacial. Mais um slide, por favor. Muito bem, pessoal. Para quem acompanha por primeira vez o webinar, né, e não sabe as regras, este webinar vai ficar gravado e vocês podem ver depois ele no canal do YouTube. A apresentação vai ser compartilhada para todo mundo que estiver participando. Então, nos próximos dias, pelo menos até segunda-feira, vocês vão receber o linkzinho com a gravação para vocês assistirem depois também, se ficou alguma parte com alguma dúvida. E a apresentação também em PDF. Para quem assistir este webinar depois, né, no YouTube e precisar da apresentação, no finalzinho eu vou deixar também aí meu contato, né, para vocês me pedirem a apresentação. E quero lembrar, né, que no finalzinho da apresentação do Alan, a gente vai ter uma rodada de perguntas. Então, pode ir fazendo as perguntas agora, através do próprio programa, tem uma abinha onde vocês conseguem fazer as perguntas, e no finalzinho a gente vai responder todas elas. Bom, na PHB Solar, vocês sabem que vocês têm produtos de ótima qualidade a preços muito competitivos. A gente já tem uma parceria, né, a partir deste ano com a Longi, um dos maiores, na verdade hoje, o maior fabricante de módulos fotovoltaicos no mundo. E para falar justamente, né, sobre este novo modelo que vamos começar a comercializar, na verdade já começamos a comercializar nesta segunda-feira, eu chamei o Alan Akamatsu, gerente de produto da Latam da Longi. Por favor, Alan, se apresente. Obrigado, Roberto. Boa tarde a todos. Então, bom, deixa eu me apresentar aqui. Meu nome é Alan, eu sou gerente de produtos aqui para a Longi Painéis Solares. Então, atuo no mercado fotovoltaico aí desde 2014, né? Então, já se vão aí uns 6, 7 anos. E como bem falou o Roberto aqui, né, eu gostaria só de, então, fazer uma introdução sobre esse novo produto, né, principalmente essa característica de bifacialidade do produto, como ele é utilizado, quais são os detalhes que vocês precisam se atentar para utilizar esse produto, seja em instalações de solo ou instalações de telhado, carport, estruturas fixas, o que for. Ok? Então, vou começar aqui, né? Gostaria de começar aqui só fazendo uma breve introdução da Longi. Como o Roberto falou, né? A Longi, ela, em 2020, se tornou a maior empresa do setor fotovoltaico, mas vamos aqui com alguns números, né? Então, a Longi, propriamente dita, ela teve uma receita aí de quase, né, 8 bilhões e meio de dólares no ano passado, um lucro líquido ali de 12% e mais ou menos, né, mais de 60 mil funcionários, né? E aí tudo isso só para frisar um pouco da estrutura, né, do grupo Longi, que nós não somente fabricamos painéis, né? A gente tem uma estrutura mais verticalizada, no qual a gente fabrica também os wafers, que são as lâminas na qual você deposita o silício para você formar a célula fotovoltaica. Deixa eu só passar o slide aqui, está com um pouquinho de delay. Aqui. Então, como eu falei, a Longi, ela se iniciou lá nos anos 2000, então lá se vão 21 anos, né, de empresa, e a gente iniciou com a produção dos wafers, né? E desde então, a Longi sempre focou em um dos, né, a gente pode chamar assim de pilares do grupo Longi, seria toda a questão de um alto investimento em pesquisa e desenvolvimento, tá? E assim, anualmente a gente investe de 5 a 7%, tanto em wafer quanto em painéis solares, e a gente já adquiriu aí
mais de 700 patentes próprias, com mais de 600 colaboradores trabalhando exclusivamente em pesquisa e desenvolvimento. Em 2012, então, com esse volume sempre crescente, né, de wafers, a gente é lançado na Bolsa de Valores de Xangai, e em 2014, propriamente dito, nós entramos no mercado de painéis fotovoltaicos. A gente comprou uma empresa também chinesa, chamada Larry Solar, e aí a gente iniciou toda o lançamento das nossas linhas, né? Começando do que a gente chama de Haima 1 até o Haima 2, 3, o 4, né? Que seria a família aqui do 445 bifacial. Tá? Então, desde 2014 também, além de acumular as patentes com a produção do wafer, a gente também começou a focar bastante em pesquisa e desenvolvimento em painéis solares propriamente ditos, né? Então, toda essa questão da gente ter adotado a tecnologia de silício monocristalino, a tecnologia PERC, né? Ter desenvolvido a questão da meia célula ou célula de meio corte, né? Tudo isso já data aí desde então de 2014. Né? A gente vai entrar, quando a gente falar aqui especificamente do 445, a gente vai comentar um pouco sobre cada uma dessas tecnologias, mas elas já iniciam aí desde 2014 toda uma cadeia de estudos que culminou com tecnologia PERC, tecnologia bifacial e etc. Bom, em números, né? O Roberto comentou aqui na abertura do nosso webinar. A Longi, em 2020, então, ela se tornou a maior empresa de energia solar do mundo, tanto em vendas quanto em capacidade produtiva. Então, em 2020, nós atingimos o marco de 24,5 gigawatts de painéis vendidos e uma capacidade fabril de 50 gigawatts. Essa capacidade fabril ela é concentrada toda na Ásia, né? A grande parte das nossas fábricas ficam situadas ali na China mesmo. Então, com esses dois números, a Longi ela atingiu tanto o patamar, né, de número 1, tanto em vendas quanto em capacidade produtiva. Tá? O resultado disso, né, ou talvez um dos pilares também que tenham auxiliado a gente a alcançar essa posição, né, de número 1. Como eu comentei brevemente ali, existe a questão do investimento em pesquisa e desenvolvimento, mas não só isso, né, isso precisa refletir também em resultados financeiros. Então, desde 2020 também, né, a Longi, ela sempre foi um fabricante Tier 1, segundo a Bloomberg, né, mas em 2020 nós fomos agraciados com a classificação de AAA, né, pela PV Module Tech. E o que é essa classificação AAA? Ela mede a saúde financeira da empresa. Né? Se não só ela consegue manter o seu padrão de qualidade, se ela não só consegue inovar, mas se ela também tem bons resultados financeiros, né, resultados positivos. E até o momento a Longi é a única empresa com a classificação AAA dentre todos os players ou todos os fabricantes que atuam no mercado fotovoltaico. A Bloomberg... Desculpa, deixa eu fazer só um pequeno comentário, né? Porque justamente hoje claro. a gente tem alguns grupos de parceiros, né, na PHB, e hoje entrou essa comparação, né? Tem um integrador que estava levando um orçamento com módulos da Longi frente a um concorrente que trazia um módulo com uma marca um tanto desconhecida. Não vou falar, não preciso nem falar mal da marca, né? Mas o que você falou é um aspecto muito importante, né? Para a escolha, para indicar para o cliente final por que tem que escolher módulos de qualidade como a Longi, né? Porque a saúde financeira é um parâmetro que a empresa tem, né, pode mostrar de que ela pode honrar seus compromissos. Garantia do módulo, né? Daqui 10 anos, 15 anos, talvez algum módulo pode apresentar um problema e a empresa tem que estar aí justamente para poder dar esse pós-vendas, né?
Então, esse parâmetro de saúde financeira eu acho que é muito importante, né? E eu já, depois, para todos nossos parceiros, né, que receberem essa apresentação, utiliza esta primeira introdução que o Alan está fazendo para poder mostrar, né, essa competitividade frente a outros orçamentos. Corretíssimo, Roberto. Muito bem colocado, né? Eu acho que os clientes finais, né, as pessoas que são as donas da usina fotovoltaica, independente do tamanho, elas precisam ter uma segurança ou a certeza de que todas as empresas envolvidas no projeto fotovoltaico, elas estarão ali, né? E principalmente nós, como fabricantes de painéis aqui, nós, a Longi, a gente precisa oferecer essa garantia de que daqui a 10, 15, 25 anos, nós vamos estar aqui para cumprir toda a questão de assistência técnica e pós-vendas que, né, consta na garantia padrão do nosso produto. Então, essas medições, né, financeiras, elas são muito importantes na hora do cliente final escolher com quais fabricantes elas vão trabalhar. Muito bem colocado. E para corroborar isso também, né, além da Bloomberg fazer essa classificação de Tier 1, o Tier 1, né, o Tier 2, e etc., ela também faz um estudo de bancabilidade dos fabricantes, e o estudo de bancabilidade é similar ao estudo da PV Module Tech, né, só que o índice aqui de bancabilidade vê mais a robustez da empresa, né, o quão protegida as intempéries de mercado essa empresa ela está, né? E aí nessa classificação de bancabilidade ou robustez, né, robustez financeira, robustez econômica da empresa, a Longi também se mantém no topo, né, na posição número 1. Vem novamente corroborar tudo isso que o Roberto tem falado, né? É importante que a empresa consiga garantir para os seus clientes que ela vai estar aqui para prestar todo o apoio, suporte e principalmente, né, a qualquer pós-vendas que venha a surgir ao longo dos próximos anos ou, né, próximas décadas também. A gente sabe que o ciclo de vida né, de uma usina fotovoltaica é por décadas. Então, o terceiro pilar, né, como a gente havia comentado ali no começo, a Longi sempre investe sua receita anual em pesquisa e desenvolvimento, então entre 5% e 7% todo ano. No ano de 2020 foram aí quase 400 milhões de dólares exclusivamente para o P&D, né? E a gente acredita que então todos esses pilares, né, que sustentam esse bom resultado, não só né, tecnológico, né, um resultado inovador, mas um resultado financeiro também que, né, capacita a empresa a se manter no mercado e se manter, né, numa posição de vanguarda. Bom, agora falando propriamente dito aí do produto, do 445, da tecnologia bifacial, então. Então, né, do lado direito você está vendo uma foto do painel, essa é a carinha dele, a parte mais escura é a parte da frente, a parte mais clara é a parte de trás do painel. Então, basicamente, né, a diferença do painel monofacial para o bifacial é que na parte de trás você também possui silício e você também pode gerar energia através da irradiação refletida, né? Mas falando basicamente das características, mas vamos começar aqui passo a passo. Existem algumas características básicas que os nossos painéis utilizam. Então, a primeira é que a Longi sempre trabalhou com o silício monocristalino, tá? Em comparação com o policristalino, ou você pode ouvir no mercado também multicristalino, né? São duas formas de chamar o policristalino. Mas a Longi sempre se focou em trabalhar com o silício monocristalino, né, desde o início, tá? Então, desde lá de 2000, esse foi sempre o foco, isso nunca foi alterado, né? Isso por toda a questão, né, dessa trajetória de pesquisa para analisar qual o melhor custo-benefício, qual o melhor material a ser utilizado. Então, essa é a primeira característica dos painéis Longi.
A segunda característica é a tecnologia PERC também, né? E o que consiste essa tecnologia PERC? Ela é um tratamento termoquímico que é feito na célula de silício, né? Para você aumentar tanto a potência quanto a eficiência do painel solar. Então, cada célula é tratada, né, com um pouco aí de calor, mais alguns procedimentos químicos para você melhorar todo o desempenho dela. Então, isso também é uma característica que foi introduzida já há algum tempo, né? Não foi introduzida agora nessa família que a gente chama de Raimon 4, né? A qual o 445 faz parte, foi introduzida antes, mas é uma tecnologia que se mantém, né? Ao longo do tempo. Se mostrou uma tecnologia muito importante, né? Muito útil também. A terceira característica, então, do painel é a questão da tecnologia de meia célula, né, ou tecnologia de meio corte, é a mesma coisa. E no que consiste essa tecnologia de meia célula? A célula, ela é literalmente cortada ao meio, tá? Vocês estão vendo aí na esquerda a foto de uma célula. Ela é, então, literalmente cortada ao meio e ela é colocada simetricamente, né, em 6 colunas no painel, 6 colunas em cima e 6 colunas embaixo, para que você tenha algumas vantagens, né, ou inovações. E quais são elas? A primeira vantagem da tecnologia de meia célula é que com essa configuração simétrica, você diminui as correntes internas que circulam no painel. E você diminuindo as correntes internas, você diminui as perdas, que a gente chama de perda ôhmica, né? Pelo simples fato de você ter corrente elétrica circulando, você causa um aquecimento nos materiais, né? E como você tem uma corrente interna menor, você tem uma perda por dissipação térmica menor, né? Isso afeta tanto o painel enquanto ele está em operação normal, né? E também quando você tem alguns fenômenos indesejados de sobreaquecimento, também conhecido como hotspot, que são fenômenos que precisam ser evitados, o fato de você estar utilizando essa tecnologia de meia célula, ela também diminui esse fenômeno de aumento de temperatura em média em 15 graus centígrados. Tá? Se você não tivesse isso, você poderia ter um salto muito maior. Bom, e a segunda característica, né, muito importante dessa tecnologia de meia célula é a questão da perda por sombreamento parcial, né? Se você tem um sombreamento parcial em um painel que não tem essa tecnologia, você acaba perdendo frações grandes da potência do painel, né? Pode ser 1/3, 2/3 ou até 100% do painel. Agora, quando você adota essa tecnologia de meia célula, essa perda ela pode ser diminuída em até 50%. Né? Então, ao invés de você perder uma coluna inteira de potência, você perde só metade dessa coluna. Então, por isso que quando você tem esses fenômenos de sombreamentos parciais, você, com a tecnologia de meia célula, consegue diminuir essa perda de potência. Então, essa tecnologia de meia célula, ela se mostrou assim uma tecnologia assim, vencedora, né? Uma tecnologia bem importante na evolução do mercado. Tá? E, bom, falando um pouquinho da diferença também construtiva do painel do bifacial para o monofacial, é que no bifacial, na parte de trás também, você já não utiliza mais um backsheet, aquele backsheet branco, né? Você utiliza vidro mesmo. Então, você tem o vidro na parte da frente do painel e vidro também na parte de trás, né? Então, o painel ele é um pouco mais pesado, mas ele também tem essa simetria mecânica, né? Essa resistência mecânica advinda também do fato de você ter duas camadas de vidro. E como resultado, né, como garantia padrão, esse painel ele tem então 12 anos de garantia para o equipamento, né, ou para o produto, e 30 anos de desempenho. Então, isso se traduz como no primeiro ano de operação do painel,
ele vai ter uma degradação de potência de até 2%, tá? Mas em média ela é menor. E a partir do segundo ano até o 30º ano, você vai ter 0,45% de degradação. Então, ao final de 30 anos, o seu painel ainda vai manter quase 85% da potência nominal dele. Ele vai ter 84,95% da potência ativa ainda, né? Potência gerando energia efetivamente. Isso, em comparação com o monofacial, ele é maior, né? Porque o monofacial, ele tem, na verdade, duas características um pouco diferentes, né? A garantia dele não vai até 30 anos, ele vai até 25 anos, né? E a degradação a partir do segundo ano no monofacial é maior também, né? 0,50 e não 0,45. Então, ao final, mesmo se a gente comparar, né, no marco 25 anos, você vai ver que o monofacial ele degrada um pouco mais. Bom, agora falando propriamente dito em como você deve realizar ou projetar um sistema bifacial. Tá? Então, como a gente comentou aqui, agora com essa nova tecnologia do bifacial, você é capaz de absorver energia também pela parte de trás do painel. Tá? E aí, em sua grande maioria, a energia que vai ser absorvida na parte de trás do painel é o que a gente chama de irradiância, né? Ou raios refletidos. A maior parte dos raios diretos, eles geralmente já são absorvidos pela parte da frente. Né? E aí, só uma curiosidade, a composição da irradiação solar, na média, ela é 90% irradiação direta e 10% de irradiação difusa, né, ou indireta. Isso na média, né? Agora, quando você realmente chega ali a nível de solo, né, no local ou no site, isso varia de site a site, tá? Devido a qualquer devido ao próprio terreno, devido às condições meteorológicas do local em que você se enquadra, né? Se existe bastante chuva ou não, se o seu site fica nublado constantemente ou não, se existem outras barreiras físicas ali. Então, isso muda, isso acaba sendo uma característica do próprio site. Tá? Então, quais são esses principais parâmetros que precisam ser considerados, né, ou variáveis mais sensíveis que você tem na hora de projetar um sistema bifacial? São 5. A gente vai falar aqui em maiores detalhes, mas só estou, né, sumarizando aqui. O primeiro deles é o albedo. E o que é o albedo? O albedo é a capacidade do solo de refletir a irradiação solar. Né? Então, cada solo possui um material, ele pode ser concreto, ele pode ser terra, ele pode ser grama, e cada um desses materiais ele tem uma capacidade de refletir a luz solar de uma maneira diferente, né? Mas a gente calcula isso através de um fator que vai de 0 a 1% ou 0 a 100%, e quanto maior a capacidade desse solo de refletir a luz solar, maior é esse valor. Tá? E aí, como a gente havia falado aqui, grande parte da irradiação na parte de trás do painel é absorvida através dessa irradiância refletida no solo. Tá? Então, por isso que é importante agora considerar o material que você tem no solo. O segundo item é a questão da altura de instalação do painel. É importante que o painel seja instalado a uma altura maior para que a parte de trás absorva mais irradiância e de maneira mais uniforme. Isso aqui a gente vai mostrar em maiores detalhes também. Tá? E como a gente estava falando, evitar todos os tipos de sombreamento parcial é muito importante. Então, sempre que você for utilizar ou estrutura fixa ou tracker, é importante que as ferragens não fiquem passando assim, né, pela parte de trás do painel. É importante que elas contornem todo o painel pelo frame, né, e não criem sombra na parte de trás, porque já que
né? A gente está tentando otimizar o sistema bifacial. É importante você não criar mais obstáculos, né? Ou mais obstruções para que o sistema, né, chegue a operar de uma forma otimizada. O quarto item é a questão do espaçamento entre os painéis, né? E aqui não é espaçamento do painel um ao lado do outro, é o espaçamento entre as strings dos painéis, tá? Então, é importante também aumentar um pouco esse espaçamento de string por dois motivos, né? Com a mudança de estações, principalmente quando a gente chega no inverno, o sol ele fica um pouco mais baixo no horizonte, né? Que a gente chama de o ângulo zênite. O ângulo zênite aumenta, então o ângulo de incidência dos raios solares ele aumenta. Isso cria mais sombras na sua usina fotovoltaica. Então, é importante você ter um espaçamento maior entre as strings para que você não gere sombreamento parcial, né, de uma string em cima da outra. Mas também é importante porque quando você aumenta esse espaço entre as strings, você aumenta a área de solo disponível, né? Ou seja, a área de albedo. Você aumentando a área de albedo, você também aumenta o número de raios solares que vão ser refletidos para a parte de trás. Tá? Em último, também é importante considerar toda a questão do carregamento do inversor, né, ou carregamento DC-AC, porque uma vez que você está gerando mais energia com a mesma potência nominal, né, você precisa verificar a questão das perdas de clipping no inversor. Tá? Então, um exemplo assim bem rápido é se, por exemplo, você está utilizando um carregamento DC-AC de 1.2, que é comum, né? Para os projetos. E você agora introduz um projeto ou um sistema bifacial com 10% de ganho, ou seja, está gerando 10% a mais de energia, a recomendação é que esse carregamento DC-AC seja diminuído em 10% também, então ele vai ficar em torno de 1.1, para que você não aumente as suas perdas por clipe. Então, isso também é uma coisa que precisa ser avaliado quando você está trabalhando com projetos bifaciais. É claro, né? Como a gente falou, as características, cada site possui uma característica própria, né? Então, é importante também avaliar os dados meteorológicos da região, da sua usina, para que você também otimize essa questão do carregamento. Mas é importante saber que você está gerando mais energia, então você pode chegar a ter mais perdas por clipping no inversor. Bom, aqui alguns exemplos de materiais de solo, né? Materiais de albedo. Você vai ver que é bem comum nas estruturas montadas em solo que você vai ter um albedo aí na verdade, entre 0,14 até 0,26, porque sempre é mais ou menos assim uma mistura entre terra e grama, né? Nunca é 100% terra nem 100% grama. Nas questões de telha, né? Você pode ter, então, concreto, cimento, ou essas telhas mais avermelhadas, que tem um valor de albedo um pouco maior, né? Mas qual é basicamente o conceito? Né? Quanto mais claro é o material que você está trabalhando, maior o albedo, maior a capacidade dele de refletir a luz solar. Então, a gente não costuma ter neve aqui no Brasil, mas o albedo, né, o material que tem o albedo mais alto encontrado é realmente a neve, né, aquela neve branca e fofa que acabou de cair. E o albedo, então, ele tem também uma característica de ser uma variável quase linear, né, nos sistemas bifaciais. Então, se você duplica o seu fator de albedo, né, se você troca o material do seu solo e aumenta e duplica essa capacidade de refletir radiância, você praticamente dobra também o ganho bifacial. Essa é uma para você ver como que o albedo ele realmente ele é uma variável, né, ponderante, ou pelo menos uma variável bem sensível ao sistema.
A gente tinha comentado, né, em relação às alturas da instalação. Então, para você otimizar o seu projeto, é recomendado que o seu painel seja instalado a no mínimo 1 metro do solo, tá? Então, a parte mais baixa do painel fique a no mínimo 1 metro do solo. Por quê? Se você olhar a figura ali na parte esquerda, a gente está olhando ali o painel, a parte de trás do painel, e ele está a 8 centímetros de altura, né, na horizontal aqui. Você vai ver que só as pontas superiores é que estão realmente recebendo luz solar refletida, né? E mais da metade dele, ali, toda aquela partinha azul, não está recebendo luz nenhuma, né? Então você não está conseguindo absorver a luz solar pela parte de trás. Agora, se você aumenta a altura da instalação, aí sim você começa a receber não só mais irradiância, mas de uma maneira bem mais uniforme. E aí essa é a configuração ideal para você gerar mais energia ou gerar essa energia extra que a gente classifica como ganho bifacial. O terceiro item que a gente comentou, né, a questão de você não criar sombreamento através das estruturas, seja estrutura fixa ou tracker, tá? Dependendo do projeto. Quando você tem estrutura fixa, é mais claro, né? Você não pode passar uma estrutura pela parte de trás do painel, você tem que contornar o frame. Quando você está trabalhando com um tracker de uma fileira, né, um tracker 1V, você tem realmente um eixo ali, passando pela parte de trás, mas isso pode ser mitigado, né? Então, a distância mínima para que você mitigue todo o impacto do sombreamento é de 50 milímetros entre o eixo e a parte de trás do painel. E bom, praticamente todos os fabricantes de tracker Tier 1 conseguem chegar a essa distância. Alguns conseguem até mais, tá? Mas essa é a distância mínima para que você mitigue, né, ou diminua bastante o impacto de sombreamento e a sua usina funcione normalmente, né, de maneira otimizada, novamente. E aqui já mais algumas informações práticas de como vai funcionar o seu sistema bifacial. Se você olhar o gráfico da esquerda, você tem a curva de geração durante alguns dias. Tá? Então, no começo, ele vai estar ali num dia nublado, né? Você vê que a irradiância ali ele está até abaixo de mais ou menos 600 watts por metro quadrados e tem um ganho bifacial de 15%. Aí, passado mais alguns dias, o céu, né, fica mais claro, as nuvens passam, você vai ter uma curva ali de geração muito maior e um ganho bifacial de 5%. Isso para o mesmo site, né, para a mesma usina. Então, o que ocorre nesse fenômeno? Voltando ao que a gente falou pela questão da composição da irradiação, né, ou da luz solar. Num dia de céu claro, você vai ter a grande parte dos raios solares vão ser de irradiação direta, né? Então ele não vai ser defletido ou refletido em nenhuma nuvem, em nenhum obstáculo. Então por isso que quando você tem essa característica de um dia claro, com muita luz solar, você vai ter uma geração total maior, né? E um ganho bifacial menor, porque você vai ter menos irradiação refletida. Agora, quando você está num dia nublado, esse perfil muda um pouco. Você vai ter uma irradiância total menor, né? Porque menos luz solar está chegando até a placa. Mas como você tem muitas nuvens, então a irradiação ela começa a bater e defletir nessas nuvens. Então, a irradiância refletida, o índice de irradiância refletida é maior, você tem mais luz solar sendo refletido no site inteiro. Quando você tem mais irradiância refletida, você tem mais absorção pela parte de trás do painel. Então, é por isso que quando em dias nublados você vai ver essa diferença no ganho bifacial, especialmente, né?
Bom, e aqui alguns exemplos práticos, né, que a gente trouxe, alguns estudos de caso. Bom, esse foi feito nos Estados Unidos, tá? Então foi feito com estrutura fixa na horizontal. A gente tinha o material do solo, é uma brita branca, né? A brita ela tem várias cores, né? Mas nesse caso especial foi uma brita bem branca, né? Ela poderia ser bege, ela poderia ser marrom, mas nesse caso foi utilizado essa brita mais clara que tem um albedo maior, né? E esses painéis então foram instalados em estrutura fixa a 1 metro do solo. Então foi constatado que o ganho bifacial nesse sistema chegou a 10,9%. Né? O que significa isso? Que comparado com o sistema monofacial, ele vai gerar 10,9% a mais de energia. Bom, esse segundo estudo de caso, também realizado nos Estados Unidos, né, já utilizou um tracker 1V, né, com um albedo que é mais comum de você achar em estruturas de solo, que é aquele mix, né, aquela mistura de terra com grama, né? Não é 100% terra, não é 100% grama. E o albedo gira em torno de 20%, então. É o albedo médio, nesse caso, tá? E aí, para esse projeto, então, foi constatado um ganho bifacial de 8,3%. Importante frisar aqui também, né, já que a gente está falando em diferentes tipos de albedo, é que todos os materiais de albedo, ou todos os albedos, eles na verdade atuam dentro de um intervalo, né? Ele nunca é um número fixo. Aí se você observar o comportamento da grama, isso vai ficar bem claro, mas isso se aplica a todos os materiais sem exceção. Tá? Então, quando a grama está verde e fresca na primavera, ela está mais clara, ela vai ter um valor de albedo maior. Tá? Então, ela vai ter pode chegar até um pouco acima de 20%, né? Uns 25%, 26%. Agora, quando chega o outono, a grama escurece, né? Ela fica marrom, então ela fica mais escura, então o albedo dela diminui. Tá? E esse ciclo acontece, né, anualmente, e com todos os tipos de materiais. Então, todo material, quando você tem um período prolongado sem chuva, ele vai acumulando poeira, né, vai acumulando sujeira, vai escurecendo, então ele, né, independente do material que você tenha, você sempre vai trabalhar com um intervalo de albedo, e nunca um número fixo de albedo. Então, isso é importante frisar também durante os estudos ou simulações que vocês estiverem fazendo. Bom, e esse terceiro estudo de caso que eu queria apresentar, ele também foi feito com um tracker, né, de 1V. Originalmente, ele tinha um albedo de 21%, né, aquela mistura de terra e grama, e foi constatado um ganho bifacial de 7,4%. Depois disso, decidiram jogar uma lona branca debaixo das strings para aumentar o albedo, né, e verificar qual é o comportamento da usina nesse caso, se você tivesse um albedo maior, né, ou melhor. Então, de 7,4%, o ganho bifacial saltou para 11,8%, né, com essa alteração de albedo. Então, a gente vê que realmente o albedo ele acaba fazendo uma diferença significativa. Bom, era basicamente isso, né, que eu queria apresentar a vocês, as características do painel bifacial, como projetar um painel bifacial, alguns estudos de caso de painel bifacial. Eu sei que a gente não abordou tudo, né, em relação não só à característica do equipamento, né, ao painel solar em si, mas também como aplicá-lo, ou mesmo como dar uma manutenção nesse painel, em questão de limpeza. Então, por isso que agora acho que queria abrir aqui o espaço para questão de perguntas e respostas, dúvidas, e até chamar aqui o auxílio do Roberto. Isso, Alan, para a gente iniciar muito essa bem. sessão. Parabéns aí pela apresentação, muito didática e deu para entender vários conceitos. Pessoal, somente queria resumir então, né?
Quando você tem um módulo bifacial, por exemplo, este aqui que é 445, essa potência de 445 corresponde, né, à fase superior. É o que está garantido, né, nas condições padrão de medição. A potência, né, da parte traseira é o ganho que você vai ter dependendo das condições, né, da bifacilidade que você vai ter. Então, por exemplo, quanto mais elevado estiver o módulo, quanto maior for a refletância do entorno onde você instala o módulo, quanto maior é o espaçamento entre as fileiras, você vai ter ganhos cada vez maiores. Mas é uma potência que se soma, né, ao valor da potência que está no datasheet. Eu falo isso e aí já faço a primeira pergunta, né? Eu acho que já expliquei um pouquinho, você já também explicou muito bem, mas para que fique bem claro, porque teve umas 4 ou 5 perguntas do Renato, teve o João, perguntando a mesma coisa. Como seria o comportamento de um módulo bifacial instalado no telhado? Ok. Bom, então, realmente, como o Roberto comentou, né, o Roberto já ofereceu aí o início da resposta. Então, vamos lá. O painel bifacial, sempre que a gente fala da potência nominal dele, é a potência frontal, né? Então, isso não mudou, né? No painel monofacial, você falava a potência, era a potência frontal também, mesma coisa, tá? Agora, quando você instala ele no telhado, o painel bifacial, ele vai funcionar da mesma maneira, né? Só que como a gente comentou aqui naquela sessão de como projetar um sistema bifacial, quando você instala ele rente ao telhado, você acaba não conseguindo otimizar algumas variáveis que a gente comentou, né? Por exemplo, você não consegue otimizar a questão da altura, né? Principalmente do painel, porque ele está rente ao telhado. Não existe problema nenhum, você pode instalar o bifacial em telhados, ele vai funcionar, só que você vai ter um ganho bifacial bem baixo, tá? Em questão de operação e manutenção, não existe problema algum, você pode instalar o bifacial no seu telhado, só que você vai acabar assim, né, não usufruindo muito da tecnologia bifacial em si, né? Você não vai conseguir absorver muita luz solar ali na parte de trás, porque realmente, né, o painel ele vai estar mais deitado, né? Ele vai estar muito próximo da telha, então não chegam muitos raios solares ali, né? Vai ficar um pouco sombreado a parte de trás. O que, assim, não tem problema. Você pode utilizar, assim, o bifacial em sistemas rooftop, em telhado, só que o ganho bifacial vai ser muito pequeno. Uhum. Até por isso eu recomendo, né, quando vocês forem fazer os cálculos, nestes casos onde você vai instalar em telhado, só considerar, né, a fase superior, né, Sim. porque senão vocês podem errar. Falando dessa questão de cálculos, Alan, existe alguma formulinha onde os caras possam saber quanto que vai ganhar ou é melhor simular mesmo? É melhor simular, né? A gente sempre recomenda que é melhor simular, porque cada site tem características muito específicas, né? Não só de dados meteorológicos, mas também de obstáculos físicos. Então, é sempre bom fazer uma simulação quando você busca otimizar ao máximo o seu ganho bifacial, né? No seu projeto bifacial. Muito bem. Uma pergunta muito interessante do Jaime. Ele pergunta o seguinte: em módulos bifaciais, pode acontecer o problema de delaminação? Então, eu vou te pedir primeiro, Alan, né, que você explique o que Uhum. é a delaminação e se pode acontecer também nessa Uhum. tecnologia. A delaminação ela é mais comum quando você está trabalhando com o painel monofacial, né? Você tem o backsheet, que é feito de polímeros, e ele, dependendo do quão exposto ele está ao tempo, ele pode acabar sendo danificado, né? E aí a delaminação seria isso, você acabar danificando essa superfície branca, né, de polímero do backsheet, que ela pode acabar descascando, né,
ou formando bolhas. Então, o fato de a gente trabalhar não trabalhar com backsheet, sim com vidro, diminui essa exposição que o módulo tem, né, para esses fenômenos, tanto de amarelamento, delaminação, bolhas, etc. Perfeito, Alan. Bom, vamos partir à pergunta da limpeza. É Uhum. necessário limpar a parte traseira dos módulos? E se sim, quais seriam as recomendações para fazer essa limpeza? Ok, perfeito. Então, eu vou falar de um exemplo assim mais comum, tá? Em usinas fotovoltaicas, é comum você fazer a limpeza do painel de 2 a 3 vezes por ano, né? E aí, é claro, quando você está num período chuvoso, a própria chuva já limpa o grosso do painel. Então, geralmente, essas 2 ou 3 limpezas são feitas em períodos mais secos, né? Ah, isso considerando um caso assim, onde você não tenha muita sujeira, né? Muita poeira no ar. Então, a resposta, né, da primeira parte da pergunta é sim, você precisa limpar também a parte de trás do painel, né? E a segunda parte, qual é a frequência? É uma frequência bem menor, tá? Então, por exemplo, nesse caso mais comum que a gente tem, no qual você faz a limpeza de 2 a 3 vezes por ano do seu painel, você teria que limpar a parte de trás do painel apenas uma vez, né? Então, como a parte de trás já acumula menos sujeira naturalmente, né? Porque ela cai, né? A sujeira cai da parte de trás do painel. Ela tem mais dificuldade em se fixar. Então, é por isso que a frequência com que você faz a limpeza, ela é menor, mas ela precisa ser feita, né? Então, se você faz a limpeza de 2 a 3 vezes por ano da parte da frente, uma vez por ano na parte de trás seria o suficiente. E aí é bom frisar que você pode utilizar quase todos os mesmos equipamentos ou métodos, né, de limpeza na parte de trás do que na parte da frente, né? Você pode fazer uma limpeza seco, você pode fazer uma limpeza com água, você pode fazer uma limpeza química. A única ressalva é que na parte de trás, como os cabos, né, e o conector ficam na parte de trás do painel, você não pode utilizar uma mangueira, né? Você não pode espirrar água diretamente na parte de trás do painel, porque existe o risco da água acabar batendo nos conectores, né? Então, nossa recomendação é que a parte de trás você pode utilizar, né, qualquer outra metodologia, menos essa de você esguichar a água na parte de trás. Você pode esguichar água na parte da frente, sem problema, fazer a limpeza na parte da frente sem problema, com uma mangueira, né, se você optar, mas na parte de trás você precisa tomar esse cuidado. Perfeito, Alan. Aqui tem uma pergunta do Jim que é muito interessante, porque ele está pensando em instalar estes módulos bifaciais numa estrutura de telhado, um telhado, na verdade. Uhum. Aí a pergunta Uhum. é necessário retirar um módulo para fazer a limpeza da parte de trás? Será que vai ter tanta poeira assim para limpar? O que você opina, Alan? Ah, olha, eu acho assim, é importante você dar uma limpeza né, realizar a limpeza com uma certa frequência, mesmo na parte de trás, mas especificamente para o telhado, você não vai usufruir muito, né, do ganho bifacial, pelos motivos que a gente bem comentou aqui, né, todo ao longo do webinar. Mas eu não recomendo também, né, abandonar a parte de trás sem uma limpeza por vários anos, né? Então, tentar pelo menos aí fazer uma limpeza aí de vez em quando, mesmo que você não esteja, né, usufruindo tanto, especificamente, né, nesse projeto instalado em telhado. Perfeito. Tem uma pergunta aqui de Luiz Alfredo, eu vou responder ela, mas também depois você pode complementar, né? Que ele, Claro. ele pergunta assim, né, se instalar módulos bifaciais em telhado não seria um desperdício da tecnologia? Então, eu vou dar primeiro meu ponto de vista, né? Os módulos bifaciais, pessoal, é uma tecnologia que não é uma novidade, na verdade, está no mercado
desde há vários anos atrás, só que com o incremento, né, o aumento da tecnologia, o aumento da produção, inclusive no Brasil acontecem certos parâmetros interessantes, né, que são os ex-tarifários, os módulos bifaciais estão chegando com um preço muito competitivo. Então, vai ser, nos próximos anos, vai ser muito comum, né, continuar utilizando os módulos bifaciais. Então, para quem for aproveitar o módulo bifacial, numa estrutura de solo, numa estrutura de carport, realmente vocês vão aproveitar melhor a bifacialidade. Para quem for instalar numa estrutura de telhado, vocês vão vender uma tecnologia que, obviamente, né, vai ser em produção idêntica ao módulo monofacial, só que ele tem uma degradação menor, como o Alan comentou. Então, a longo prazo, tem um preço bem competitivo, tem uma produção maior, né, durante o tempo de vida útil do sistema. Então, não, eu, particularmente, eu acho que não é um desperdício totalmente. Não sei se, Alan, você quer complementar alguma coisa? Não, perfeito, eu concordo, acho que você colocou todos os pontos, né? Devido ao ex-tarifário, então, os painéis bifaciais eles estão muito competitivos e eles são mais protegidos, né? Ou menos expostos à degradação de potência. Então, só pelo fato, né, se você comparar um monofacial e um bifacial, mesmo no telhado, você vai ver que o bifacial degrada menos, né? Então, o resultado, tanto energético quanto financeiro da sua usina é melhor, né? E aí, realmente, como você tem toda essa questão de isenção fiscal, não é. Eu não chamaria isso de desperdício. Você continua tendo vantagens. Perfeito. Uma dúvida muito comum aqui, né, que a gente já comentou em outros, mas vamos falar agora da tecnologia bifacial. Você pode andar, caminhar sobre os módulos bifaciais? Não, né? Você não pode andar em nenhum. Não, você não pode, né, andar, pisar ou colocar nenhum equipamento nos módulos, tá? Ele não foi feito para isso. Mesmo, mesmo, na, mesmo na instalação e muito menos durante a limpeza, né? Você não pode subir em cima dos painéis. Você não pode nem apoiar em cima dos painéis. Perfeito. Alan, sobre as características do módulo 445, aqui tem uma pergunta do Fabiano. Uhum, Não sei se você lembra um pouquinho os parâmetros que ele tem, né? Dimensões, peso. Você pode comentar um pouquinho? uhum. Senão... Sim, posso. Então, na verdade, deixa eu só parar um pouquinho aqui. Uhum. O painel bifacial, então, as dimensões, né? Ele tem 2,17 metros quadrados, mais especificamente de comprimento 2,094, né? Então quase 2,1 metros de comprimento e 1,038 a gente pode chamar de altura, né? Então praticamente 2 por 1. Tá? E o peso dele é de 27,5 quilos. Perfeito. Alan, comprimento de cabos é quanto? Você tem duas opções, né? Existe a opção do cabo curto, que aí a parte positiva tem 40 centímetros e a parte negativa tem 20 centímetros. Mas o mais comum, né, no mercado de geração distribuída é o comprimento de 1,4 metros, né? Tanto Isso. o cabo É, positivo quanto o negativo. que é o padrão que a gente adopta aqui na PHB para nossos produtos Perfeito. com aluno. Isso, que tem esses dois padrõezinhos, né? Tem o padrão de geração distribuída e geração centralizada. Então, para a geração distribuída, 1,4 metros. É, Cada cabo, né? isso. Então, pessoal, isso aqui é uma coisa bem interessante, né? Para quem for comprar com a PHB, sabem que a gente vende todos os nossos módulos com cabos compridos para facilitar a instalação.
E outra coisa que também vale a pena falar é que para respeitar, né, o que a NBR 16690 fala, a gente nos kits com módulos LONGi vem um conector que é próprio da LONGi. Então, não tem essa diferença de, às vezes, chegar um conector diferente, né? Um conector que pode dar uma falsa conexão, né? E que depois pode dar problemas. Perfeito, perfeito. Muito bem dito também. Então, a Longi, ela também tem a patente própria do conector, né? Então, o nome desse conector é LR5, e aí quando, né, surge a necessidade de você fazer a conexão da string de painéis com string box ou com inversor diretamente, seja o que for, então também é fornecido esses conectores sobressalentes, né, esses conectores extras, porque é importante manter sempre a compatibilidade técnica entre os equipamentos, né? E do conector também, né? Como o Roberto bem disse, não é adequado e não é correto você misturar conectores de fabricantes diferentes, né? Então, por isso que com os painéis da Longi, você também vai receber conectores sobressalentes da Longi. Perfeito. Mas uma pergunta do Dilson, né? Já estamos quase chegando no final. Tem várias Uhum. perguntas bem similares, mas aqui, primeiro eu vou perguntar do Fabiano. Você pode comentar alguns sobre os problemas que pode dar? Aqui ele colocou vários, né? Hotspot, PID, lead. Existem esses problemas no modo bifaciais? Como que a Longi diminui a chance desses problemas acontecer? Pode comentar um pouquinho? Sim, sim. Na verdade, essa questão de você ter um anti-PID, né, uma degradação por potência induzida, esses testes, né, ou esse anti-PID já é incorporado nos painéis, então tanto bifacial quanto monofacial, existem esses dois, vamos dizer assim, a anti-degradação, né, e também em relação ao LID, que é uma degradação que ocorre, na verdade, no início da operação dos painéis, tá? É uma degradação que ocorre nas primeiras horas de operação do painel e é uma degradação que geralmente, né, bate ali em torno de 1%, 1,5%. Então, toda a questão de você evitar ou pelo menos diminuir a degradação de potência, ela é feita tanto no monofacial quanto no bifacial. Então, especificamente aqui para os painéis da Longi, tanto monofacial quanto bifacial, a gente utiliza um agente dopante nas nossas células para que toda a degradação, né, tanto o PD quanto o LD, ela seja diminuída. Tá? E aí você vê que no bifacial, como o painel é mais bem protegido, né, você está utilizando ali 2 vidros e 2 encapsulantes, ele realmente degrada menos. Tá? Então, construtivamente, o bifacial ele é mais resistente à degradação. Mas os procedimentos, né, químicos ou termoquímicos, eles são os mesmos para o monofacial e para o bifacial. É que a construção do bifacial, né, ele usa mais material e ele é mais protegido. Então, por isso que o resultado dele é melhor. Tá? Mas os processos tecnológicos, né, as patentes que a gente utiliza tanto no monofacial quanto no bifacial. Perfeito, Alan. Bom, antes de ler a última pergunta, né, porque teve várias perguntas que são bem parecidas. Pessoal, eu recomendo muito que vocês, em algum momento, né, adquiram um software de simulação, que vai ser muito importante para estimar melhor estes ganhos que os módulos bifaciais vão ter para cada caso. Todo parceiro da PHB tem descontos nos principais softwares, principalmente o Solergo e o PIBSol. Então, é somente entrar em contato com o suporte. A gente não ganha nada, né, para
para vender esse software, não é uma comissão que a gente ganha, mas o desconto é principalmente porque a PHB quer que vocês sejam cada vez melhores. Então, já fizemos essa parceria com os desenvolvedores dos programas que eu acabei de comentar. Então, a última pergunta, Alan, é relacionada à limpeza também. Olha quantas dúvidas sobre limpeza tem. Mas acho que ele pode ser tanto para monofacial como bifacial. A pergunta do Dilson é: na limpeza, posso usar um jato de água sobre pressão, tipo um lava-jato, ou só com mangueira deve ser feita essa limpeza? Olha, não é recomendado utilizar jato sob pressão, tá? Porque, como a gente falou, você tem que evitar colocar peso ou exercer qualquer tipo de pressão nos painéis, tá? Então, seria melhor se você utilizasse realmente uma mangueira que tem uma pressão menor, né? Ou se for caso assim, você só tem a mangueira para utilizar, seria ideal, né, não mirar o jato d'água diretamente no painel, mirar para cima, né, porque a água faça uma curva e caia mais naturalmente, sem pressão, uma pressão muito menor. Perfeito, Alan. Bom, pessoal, já deu uma hora. Eu sei que ainda tem algumas dúvidas. Pode passar mais um slide, por favor, Alan? Ok, sim, claro. Então, qualquer coisa, né? Vocês, muitos já têm meu telefone, podem me ligar, podemos conversar um pouquinho mais. Mas aí tá meu contato, meu e-mail, né? Principalmente. Qualquer outra dúvida, alguma coisa que não ficou tão clara, apesar que o Alan deu uma excelente palestra, entre em contato comigo que eu posso ajudar a esclarecer essas dúvidas que ainda estão pendentes. Então, pessoal, muito obrigado aqui a todo mundo pela participação. Eu gosto dos clientes da PHB porque são clientes que vão atrás da informação, são clientes que se destacam justamente pela procura de conhecimento e aplicação desse conhecimento para ter cada vez melhores instalações. Então, todo mundo aqui está de parabéns, né, por ter aprendido um pouquinho mais. E agradecer ao Alan justamente por essa parceria que a gente está construindo junto ao Longi, e trazendo mais conhecimento também para nossos parceiros. Alan, por favor, algumas palavras para encerrar aqui este webinar. Eu que agradeço a PHB e o Roberto aí por, né, também estender a mão nessa parceria entre PHB e Longi. E, bom, obrigado também pelo convite aqui para poder ministrar esse webinar para vocês. Eu espero que eu tenha ajudado a esclarecer um pouco mais aí a questão da tecnologia bifacial, né, os sistemas bifaciais e como vocês podem utilizar essa tecnologia na usina de vocês. Bom, e no mais é isso. Perfeito, Alan. Pessoal, então lembrando que este webinar vai ficar gravado e vai ser disponibilizado no nosso canal de YouTube nos próximos dias. A gente, para todo mundo que participou, a gente vai enviar esta apresentação também para que vocês possam utilizar ela, inclusive para apresentação comercial, né, mostrando as vantagens de trabalhar com a Longi. E novamente agradecer a todo mundo aqui pela participação. Um abraço para todos e até o próximo webinar. Tchau, tchau. Obrigado, tchau, tchau.